Olá, pessoal. Vamos começar nossa aulinha de física, dando continuidade, galera, ao nosso estudo de ondas, ok? Estamos falando aí de ondas desde o começo do semestre, né? E hoje nós vamos falar sobre acústica, ou seja, o estudo do som, beleza? Então, começando aqui. Primeiro, vamos lembrar o que é o som, gente. A gente já falou sobre isso antes. O som, ele é uma onda mecânica. O que significa isso? Que ele precisa de um meio material para se propagar. Então, o som não se propaga no vácuo. Vamos esquecer aqueles filmes de ficção científica, tipo Star Wars, que a galera vai piu, 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 dando tiros lá no espaço e fazendo aquele barulho. Som não se propaga no espaço. Som não se propaga no vácuo. Ele precisa do ar, da água, de algum meio material para se propagar. Ok? Como que o som se propaga, gente? O som, ele é uma onda longitudinal. Ou seja, ó, lembrando também da definição de ondas transversais e longitudinais. As ondas transversais, elas se expandem na direção perpendicular ao deslocamento dela. Então, ela está indo para frente, ela vai abrindo e fechando. A onda longitudinal, ela se expande na mesma direção do movimento. Então, ela está indo para frente, na verdade, ó, fazendo isso aqui, ó, compressões e espaçamentos. Então, ó, quando eu bato num tambor, por exemplo, ó, deixa eu botar aqui no apontador, pronto. Quando eu bato num tambor, por exemplo, ó, a onda se comprime, se expande, comprime e expande. O ar vai comprimindo e expandindo. É como se eu estou falando, ó, eu empurrei o ar. Aí o ar espreme um pouquinho o ar que estava na frente. Esse ar que estava na frente empurra o próximo ar. Aí estica. Aí o próximo espremeu um pouquinho mais do que estava na frente, comprimiu. Aí ele empurrou o próximo. E assim vai. Então, o som ele é feito de compressões e expansões do ar. Ok? Os sons que a gente ouve, galera, eles ficam na faixa entre 20 Hz, ou seja, 20 compressões e expansões dessa por segundo, até 20.000 Hz. Então, o nosso ouvido ele tem uma boa amplitude de som. Ó. Ele ouve do 20 até o 20.000. Tudo que é abaixo de 20 é o que a gente chama de infrassom. São sons abaixo do audível. E acima de 20 são os ultrassons. Então, por exemplo, quando a pessoa vai lá no médico, a mulher está grávida, ela vai no médico fazer um exame de ultrassom. O que é aquilo? Na verdade, aquele aparelho está emitindo ondas sonoras com uma frequência maior do que 20.000 Hz. Essas ondas vão se chocar nas coisas que estão ali dentro da barriga, que podem ser os órgãos ou que pode ser o bebê, e vão refletir. Ele capta a reflexão e interpreta aquilo como a distância para poder criar um modelo do que está ali dentro. Ok? Então, infrassom é todo som abaixo de 20 Hz, ultrassom todo som acima de 20.000 Hz. Agora vamos para a velocidade do som, galera. A velocidade do som ela é diferente de acordo com o meio de propagação. A velocidade do som no ar, a gente coloca aproximadamente 340 metros por segundo, certo? A gente pode botar isso aí ó, como valor que vocês vão usar nas questões como velocidade do som. Qualquer valor diferente disso é dado na questão, ok? Na água, por exemplo, esse valor aumenta mais ainda, indo para 1.450. E no ferro, ele pode chegar até 4.480, ok? Então, a gente percebe que nos gases, o som é mais lento do que nos líquidos, que é mais lento do que nos sólidos. Aqui ele dá alguns exemplos de velocidade, ok? Tá aqui alguns exemplos. Ó. Características fisiológicas do som, gente. O som tem 3 características muito importantes que a gente vai falar sobre aqui. Ó. A primeira delas é a altura. O que é a altura do som? Um som ele é alto quando ele tem uma alta frequência, ok? É diferente, gente. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, porque esse é um daqueles conceitos físicos que a gente usa diferente no nosso dia a dia. Eu falo assim, menino, abaixa o som que está muito alto. Isso está errado fisicamente falando. Esse som alto que a gente fala de volume da televisão alto, ele não é um som alto fisicamente falando. Isso aí está relacionado à intensidade, que é uma outra coisa que a gente vai ver, ok? O som fisicamente falando, ele é alto quando ele é agudo, ok?
Um som agudo é um som de alta frequência. Então, eu estou falando aqui no meu tom de voz normal. Se eu começo a falar assim, eu estou deixando o meu som cada vez mais alto, porque eu estou deixando ele mais agudo. Enquanto se eu começo a falar assim, eu estou deixando ele o quê? Mais baixo, mais grave, ok? Por isso que aquele instrumento musical, o contrabaixo, o nome dele é baixo, é justamente o instrumento que faz aquelas notas mais graves, o bom, 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 ok? Então, ó, sons mais agudos são sons mais altos, som menos agudos, sons mais graves, são sons mais baixos. Isso tem a ver com a frequência da onda, não tem a ver com tamanhos, tá? Tem a ver só com a quantidade de ciclos que aquela ondinha faz a cada segundo. Então, ó, uma onda de alta frequência, ó, perceba que as duas ondas ó, têm o mesmo tamanho, ó, mesma altura, mas essa aqui faz mais ciclos por segundo do que essa daqui. Ó. Essa daqui é um som mais agudo, essa aqui é um som mais grave. Beleza? Segunda característica fisiológica do som é a intensidade. Aí sim, ó, é o volume sonoro ali que a gente aumenta e baixa o volume, ok? O que é intensidade, gente? Aí, ó, é o tamanho da onda. Aqui eu não falei que essas duas ondas tinham a mesma altura, o mesmo tamanho? O tamanho da onda era o mesmo? Aqui, ó, o tamanho da onda muda. Uma onda que tem um tamanho menor é uma onda mais baixa. Enquanto uma onda que tem um tamanho maior é uma onda mais alta. Ok? Então, uma alta intensidade é um som mais forte, é um volume mais alto. E um som de baixa intensidade é um som mais fraco, é um volume mais baixo. Ok? Entenda que é o volume baixo, não é um som baixo. Som baixo é o que a gente viu aqui, ó. É o som grave. Beleza? Perceba essa diferença. A intensidade, gente, ela é medida em Bels. A unidade de medida de intensidade é o Bel, sendo que a gente costuma usar no nosso dia a dia o decibel. Né? Você já deve ter ouvido falar, aquelas caixas de som tem um som de 200 decibéis, não sei o quê, tal, tal, tal. Decibel é o quê? É 1/10 de um Bel, ok? E o nosso ouvido, ele não suporta sons muito altos, faz muito mal para a gente. A própria estrutura do ouvido, ela pode se romper, o nosso tímpano pode se romper com sons absurdamente altos. Acima de 120 decibéis, ou seja, acima de 12 béis, o nosso ouvido já se machuca, você já passa a sentir dor física, certo? Então, por exemplo, estar perto de um avião decolando realmente pode ferir a sua audição e causar dano permanente na sua audição. Então aqui a gente tem uma tabelinha mostrando mais ou menos ó, essa evolução aqui. Ó. Brisa da floresta, mais ou menos 25 decibéis, uma sala bem silenciosa, 45, pessoas conversando normalmente, 60, o escritório por volta de 70, 75 e assim vai. Ó. Beleza? Até um avião, por exemplo, que tem mais ou menos uns 140 decibéis. Ou um show de rock, com seus 115, já chegando no limiar da dor ali. Beleza? Última característica fisiológica, porém não menos importante, temos o timbre. O que é o timbre, gente? O timbre, ele serve para a gente diferenciar os tipos de som. Porque pensa bem, eu falei para vocês o seguinte, ó, eu tenho frequências diferentes de acordo com a quantidade ali de ondinhas por segundo que eu faço, que me dá a altura. Eu tenho amplitudes diferentes, que é o tamanho da onda, que me dá a intensidade. Mas ainda assim eu poderia, por exemplo, pegar um violão e fazer uma nota dó, ok? Com a mesma intensidade, e pegar, sei lá, um piano e fazer uma nota dó. Ou uma flauta e fazer uma nota dó. Qualquer um de nós, mesmo quem não tem um ouvido musical treinado, a gente pode até não saber o que é um dó. Mas eu consigo identificar o som do violão, o som do piano e o som da flauta. Eles são diferentes. Por que eles são diferentes? Porque o timbre desses instrumentos é diferente. O timbre, gente, é o formato da onda. Ó. É o formato que a onda fica quando ela é emitida. Então, o formato de uma onda de flauta é diferente do formato de uma onda de voz, que é diferente do formato de uma onda de violino, e assim sucessivamente. Ok? É por isso, por exemplo, também que a gente consegue discernir a voz de pessoas diferentes.
Eu estou ali na sala, eu ouço uma voz vindo no corredor, eu consigo discernir se, por exemplo, é a voz da Sueli, eu consigo discernir, não é a voz, sei lá, da Moab que está vindo falar com a gente, alguma coisa, certo? Então, o timbre de voz, o timbre do som, indica o formato daquela onda e serve para a gente discernir entre diferentes tipos de sons, mesmo que eles estejam na mesma frequência e com a mesma amplitude. Beleza? Para a gente finalizar aqui, vamos falar de alguns fenômenos ondulatórios. Fenômeno primeiro que a gente vai falar aqui é do efeito Doppler, ok? O que é o efeito Doppler, gente? O efeito Doppler é um fenômeno que acontece quando eu tenho um emissor de ondas se aproximando ou se afastando de alguém. Imagina o seguinte, uma ambulância vindo na sua direção. Você percebe que quando a ambulância está vindo na sua direção, quanto mais perto ela chega, mais agudo fica o som. Ela vai chegando, vai assim. Depois que ela passa por você, o som vai ficando mais grave. Conforme ela vai ficando mais longe. Por que isso acontece, gente? Quando ele vai se aproximando, cada vez que ele emite uma onda nova, ele está mais perto de você. Então, as frentes de onda vão ficando cada vez mais próximas uma da outra. Se eu recebo as ondas mais rápido, o meu cérebro interpreta como se eles estivessem sendo emitidos numa frequência maior. Enquanto que quando eu estou me afastando, cada onda está sendo emitida um pouquinho mais distante. Então ela demora mais para chegar até mim. Percebam que esse lambda aqui de quem está perto, de quem ele está se aproximando, é bem menor do que o lambda de quem ele está se afastando. Ok? E aí, quando eu ouço como cada onda está chegando cada vez mais distante uma da outra, eu interpreto como se a frequência estivesse diminuindo. Se a frequência está diminuindo, o meu cérebro enxerga aquilo como mais grave, ok? Então, a ambulância vem, se afasta, até seguir embora. Ok? Beleza, galera? Lembrando, gente, que qualquer dúvida que vocês tiverem, eu preciso que vocês não deixem de me mandar. Manda lá pelo fórum, pode mandar no privado. O importante é vocês não ficarem com dúvidas aí no conteúdo, tá bom? Último slide da nossa aulinha de hoje, vamos falar sobre a reflexão do som, ok? Todo som, gente, ele pode ir direto para os nossos ouvidos, ele pode refletir em objetos, em obstáculos em volta, para que o eco venha no nosso ouvido, ok? Para que aquela onda refletida venha no nosso ouvido. O fenômeno do eco, que acontece às vezes, sei lá, eu estou numa montanha e falo, acontece quando? Quando o som ele demora tanto para bater num determinado obstáculo e voltar para o meu ouvido, que o meu cérebro acaba interpretando esse som como um som diferente do original que foi emitido, ok? O nosso cérebro, o cérebro humano, ele tem uma persistência auditiva de 1/10 de segundo. Então, qualquer som que bate, ecoa e vem no nosso ouvido em menos de 1/10 de segundo, ele simplesmente não entende como um som diferente. Ok? Beleza? Se ele for realmente muito rápido, igual eu tô aqui, eu tô com vários objetos em volta de mim, eu tô falando, o som tá batendo na mesa e voltando, batendo na cadeira e voltando, batendo em tudo e voltando. Nesse caso, é tão rápido. Lembra que o som é muito rápido. É 340 metros a cada segundo. Eu estou falando de coisa que está a diferença aqui, de menos de 1 metro de mim. Então, é realmente muito, muito rápido. Essas coisas que ele vem, bate e volta muito rápido, eles causam um efeito no nosso cérebro que a gente chama do efeito de reforço. Ok? Ele faz o quê? Ele faz o som simplesmente chegar um pouquinho mais forte no nosso cérebro e a gente ouvir ele um pouquinho mais alto. Se o som ele variar entre os 0 segundos e o 1/10 de segundo, a gente tem o efeito que a gente chama de reverberação, é o famoso reverb, que é o som um pouquinho mais prolongado, mas ainda assim um único som. E no caso específico da variação de tempo entre o som original e o eco, demorar mais do que 1/10 por segundo, a gente tem o eco, e aí a gente ouve o som repetido, ido, 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 ido. Beleza? Então, bem próximo de 0 segundos, reforço, entre 0 e 1/10 de segundo, reverberação, mais do que 1/10 de segundo, eco. Beleza? Fechamos aqui por hoje.
encerrado aqui, ó, nosso conteúdo. Semana que vem vai estar lá no fórum para vocês, vai estar no Classroom para vocês, uma lista de exercícios, ok? Façam com bastante tranquilidade, com bastante calma, e na outra semana eu entro corrigindo junto com vocês aí para a gente poder tirar todas as dúvidas, beleza? Um beijo para vocês, pessoal. Boa semana, bons estudos. Bye, bye.